neste culto de ensino. Querido Deus, quero abençoar, Senhor, cada irmão que adentrou aqui, Senhor, com o objetivo de te adorar e exaltar o teu santo e excelso nome neste lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, cada conjunto que irá te louvar. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que adentraram aqui, quem sabe tristes, Senhor, que possam, meu Deus, sentir a tua presença e saírem daqui, Senhor, com alegria, vinda diretamente do céu. Pai eterno e santo, aquelas pessoas, Senhor, que adentraram aqui enfermas, Senhor, que possam também, Senhor, receber a cura divina. Pai eterno e santo, assim abençoa, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, meu Deus, e pedimos, Senhor, que nos dê um culto abençoado. Pai santo, fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, Pai santo, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre, é o que te pedimos. Amém. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, os hinos que estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor nesta oportunidade são os hinos de número 210 e o hino de número 107. Aleluia. Quero convidar aqui o pastor Maicon para estar louvando ao Senhor com esses dois hinos. E são hinos fáceis de louvar, viu, irmãos? A igreja aproveite para louvar o nome do Senhor nesta noite, amém? 210 é o primeiro hino, depois o hino de número 107. Pastor Maicon, pode usar esse aí. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos alegres e felizes com o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Aleluia. Hino de número 210 da nossa harpa cristã. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso soberano, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supera, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São
conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia! Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor, levante a sua mão. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hino de número 107 da nossa harpa cristã. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, 107 da nossa harpa. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus com alegria. Glória, aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme,
nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão firmes nas promessas de Jesus? Diga amém. Aleluia. Quero convidar aqui o vice-presidente para estar fazendo uma leitura e também orando com toda a igreja. Quem necessita de oração nesta noite? A maioria da igreja precisa de oração. Eu também careço das vossas orações, irmãos. Vamos usar isso aí, pastor. Eu agradeço porque até aqui o Senhor tem. Glória a Deus. Com muita satisfação, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 130. Glória a Deus. Salmos de número 130. Vamos ler a palavra de Deus como de costume. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, toda a igreja lê o segundo, faremos uma leitura alternada. A epígrafe da leitura diz: a confissão de pecado e a esperança de perdão. O primeiro versículo diz: das profundezas te clamo, ó Senhor. Se tu, Senhor, observares a iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Quantos são carentes de oração? Oramos uns pelos outros. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças, te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, pela oportunidade, hora concedida, em podermos estar aqui reunidos neste santuário para adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome, e juntos podermos aprender da tua santa e bendita palavra. Fala conosco bem de perto, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Vamos estar ouvindo os conjuntos que estarão louvando ao Senhor. E os conjuntos que estão na escala de hoje, os conjuntos Cordeirinho de Jesus e Rosas de Saron. Portanto, esses dois conjuntos vão estar apresentando seus louvores a Deus nesta oportunidade. Primeiro, crianças, aleluia. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Aleluia. Vamos estar ouvindo o grande conjunto das irmãs, de oração, Rosas de Saron, que estará louvando ao Senhor. Incomparável.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar fazendo as apresentações das pessoas amigas que estão conosco e dos irmãos. Vocês não sabem quanto que a gente fica contente com a vossa presença aqui. E para fazer as apresentações, quero convidar o presbítero Pereira, que estará fazendo as apresentações de todas as pessoas que estão conosco, nos honrando com a vossa presença e visita. Glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor, amados. Graças a Deus, né? Mais uma vitória que o Senhor nos concede quando podemos estar aqui, neste santo lugar, para glorificar e bendizer o excelso e poderoso nome do Senhor. Está nos visitando nesta oportunidade a tia da irmã Dilani, a Tânia, também os primos Helder e Alice. Glória a Jesus. Onde estão essas pessoas, por gentileza? Tá? Estão ali. Essa Tânia também é que está oferecendo o culto de ação de graça, né? Que é a mesma Tânia, nenhuma está qualificada em termos de é a mesma, né? Então essa irmã aí também oferece um culto e ação de graça e manifesta o teu agradecimento à igreja pelas orações que foi a ela, foi apresentada ao Senhor em prol de algo que o Senhor operou na vida dela. Glória a Jesus. Que diremos nós? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. E não é somente a irmã Dilani que está feliz, que está alegre com a presença de parentes. O irmão Rodolfo também se manifesta alegre, porque nós temos o prazer de apresentar o pastor Vanderlei Bezerra Rodrigues e família. Glória a Deus, onde que encontra, o pastor está ali. Glória a Jesus. Esse ilustre pastor é pai do nosso diácono Rodolfo. Uma bênção que nós ganhamos de Juína para cá. Só o Senhor para pagar isso aí. Que diremos a esta família nobre? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Aqui não diz que congregação que é, mas o irmão Vanderlei, pastor Vanderlei, é um dirigente de uma das congregações ali de Juína, da onde que é a procedência dele. Tá? A carta está assinada pelo pastor presidente e nós a recebemos para a grande alegria da igreja e creio de a manifestação do Senhor por ele estar aqui. Tenha liberdade para, como se estivesse na tua congregação, na tua igreja, para glorificar, bendizer e enaltecer o excelso e poderoso nome do Senhor. E nós todos que estamos aqui somos bem-vindos para junto glorificarmos, bendizermos o excelso e poderoso nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Está aumentando a tarefa aqui, hein? Ah, glória a Jesus. Será que eu não vou deixar nenhuma para apresentar também os dirigentes das congregações? Vou iniciar aqui do púlpito, né? Evangelista, irmão David, pastor da igreja que se encontra ali no Jardim Primavera. E os familiares que estão presentes, bem como a igreja que acompanham. Glória a Jesus. Vamos dar um bem-vindo só, vocês vão ficar um pouquinho de a pé, né? Senão não vai ficar, para nós ganharmos tempo. Eduardo? Presbítero irmão Eduardo, pastor da congregação da Grande Águas Claras. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu não vi, mas se sua família está... Hoje ele é corajoso, veio sozinho. Enfrentou a poeira.
que não está fácil, viu? Eu só faço a metade da estrada e chego aqui quase sem fôlego. E ele que veio mais de longe, mas está aqui. A igreja também não tem ninguém, né? Quem mais? Eu vi o Marco, cantou, mas já não está mais presente. Não dá para nós apresentar ou ele está... o vice-presidente está presente, o irmão João Jesse, né? O pastor Joel Rebasso também está em missão ali. Ailton Gomes Batista, pastor da igreja de Alvorada. O Robasto é da Kennedy. E tem mais, pastor Dário da Grande Barbosinha. Tá? Ela um dia sai, né? Está embrionária ainda, na fase embrionária, mas um dia nós vamos glorificar a Deus pela inauguração. Quem mais que pode, tá? Ficou meio complicado porque uns presentes e outros ausentes, mas que diremos para todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão Pereira. Chegou mais um nome de um visitante aqui. Nos visita a Rose e Cidinha, duas visitantes, convidada da Tânia. Onde se encontram essas duas visitantes? Que diremos a elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus e voltem sempre. Aleluia. Irmãos, vamos estar ouvindo mais um louvor nesta noite para recolhermos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor aqui em Juara, no campo de Juara. O irmão querido vai poder louvar? Ouviremos nesse momento a dupla Cleiton e Karina louvando e exaltando o nome do Senhor enquanto os nossos diáconos e cooperadores recolhem dízimos e ofertas. Só eu que vou cantar. Só para você? Pode usar isso aí, né? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Foi anunciada a dupla, mas hoje eu vou estar cantando solo. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor, porque Ele é digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia. Oh, bendito Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Você chorou, eu logo notei. O sofrimento estava estampado no seu olhar. Tentou se esconder, tentou disfarçar, mas não adianta, até mesmo no escuro eu posso enxergar. Eu sou o Deus que te salvei, não consigo ver você chorar. Toda lágrima que cai dos teus olhos, meu filho querido, eu vou enxugar. Não adianta alguém pensar que de você eu esqueci. Pode uma mãe esquecer do filho, jamais esquecerei de ti. Pare de chorar, chega de sofrer, hoje a vitória chegou pra você. Os teus inimigos terão de saber que eu luto por você. Não te deixei, todo momento te guardei. Estou aqui porque ouvi o seu gemido.
que te salvei. Não consigo ver você chorar. Toda lágrima que cai dos teus olhos, meu filho querido, eu vou enxugar. Não adianta alguém pensar que de você eu esqueci. Pode uma mãe esquecer do filho, jamais esquecerei de ti. Pare de chorar, chega de sofrer. Hoje a vitória chegou pra você. Os teus inimigos terão de saber que eu luto por você. Não te deixei, todo momento te guardei. Estou aqui porque ouvi o seu gemido. Pare de chorar, chega de sofrer. Hoje a vitória chegou pra você. Os teus inimigos terão de saber que eu luto por você. Não te deixei, todo momento te guardei. Estou aqui porque ouvi o seu gemido. Estou aqui porque ouvi o seu gemido. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Vanderlei Bezerra para sentar aqui junto com os obreiros aqui no campo de Juara. Pode ficar à vontade, pastor. Estarei lendo aqui um aviso, irmãos, e já passando a direção deste culto para o pastor presidente, pastor Clériston. A liderança dos jovens avisa que quinta-feira é culto com os jovens. Quem vai estar pregando vai ser o irmão. Oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos na casa do Senhor para junto adorarmos ao Senhor. E nesta oportunidade de terça-feira estarmos aqui para junto aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Sou grato pela vida de cada um dos companheiros, bem como também de toda a igreja, dos nossos amigos que vieram para poder ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras. E muitas vezes nós pegamos esses versículos bíblicos e vamos para o ar livre ministrar a palavra e procuramos extrair esta palavra para as pessoas amigas, mas na verdade ela é para todos nós. Precisamos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós temos uma criança para apresentar nesta noite. Eu vou deixar para o final, porque já queremos ouvir o estudo da palavra do Senhor Deus. Mas antes, eu já quero comunicar aos irmãos que no dia 17 e 18 deste mês, os irmãos agende aí, marque isso, dia 17 e 18 de julho, nós teremos um trabalho aqui no Templo Sede. E o espaço é grande, vamos usar a galeria, fazer de tudo para não nos aglomerarmos tanto. Mas estará conosco ministrando a palavra de Deus o pastor Fernando Lopes de São Paulo. É um pastor grande amigo meu, um moço a qual Deus nos deu o privilégio de estarmos já em alguns congressos, em alguns trabalhos. Inclusive foi pregador da UMADEC por muito tempo, sempre pregando na UMADEC para a juventude em Cuiabá. E
está no estado de Mato Grosso ministrando a palavra de Deus. E por sermos amigos, ele entrou em contato comigo e estaria retornando para São Paulo já por esses dias. Eu pedi a ele que, se ele pudesse, nos atender e ficar para cooperar no trabalho, nós iríamos ficar muito gratos. E eu acredito que é uma bênção de Deus conseguirmos trazer ele aqui, ele já estando aqui no estado, porque eu conheço a agenda dele. E dia 17 ele vai estar ministrando aqui com trabalho com os jovens, com a participação de todos nós. E no dia 18 para as irmãs e com a participação também de todos nós. Eu estou antecipando para que os irmãos orem. Deus usa ele muito na mensagem da palavra, é Bíblia Sagrada, e também na área de batismo com o Espírito Santo. Os irmãos podem fazer o desafio e convidar os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo para vir nos trabalhos, que com certeza veremos isso aqui. Mas o mais importante não é o batismo, é salvação de alma. Então que cada um de nós seja um missionário e convide também alguém para vir ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero neste momento pedir a todos colocarem em pé sobre os vossos pés, os que puderem, e nós estaremos orando. E após esta oração, eu convidei o pastor Davi para estar ministrando o estudo da palavra de Deus. E eu, junto com os irmãos, quero aqui aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Ore comigo neste momento. Pai, querido Deus, diante da tua presença, diante da tua face, ó Pai, nos encontramos, Senhor, neste momento, grato por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado aqui nesta noite, ó Pai. Pela vida de todos aqueles que aqui vieram, se esforçaram para estar aqui para aprender a tua palavra. Já temos ouvido o Senhor falar conosco pela leitura, pelos louvores que foram louvados, mas chegou o momento de ouvirmos a tua palavra que há de ser ministrada pelo teu servo, teu ungido, ó Pai. Use nas tuas mãos como o Senhor sempre tem usado, e que a tua palavra vá de encontro a cada vida, a cada coração, pois estamos aqui, Senhor, meu Deus, para ouvir tudo quanto o Senhor tem para nossas vidas. Então eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina eternamente. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu estava observando um negócio aqui. Hoje não puseram os conjuntos para cantar, né? O pastor vai arrancar meu couro hoje. Até o que não tem aqui, ele vai arrancar hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de ler uma palavra de Deus com todos. Enquanto os irmãos abrem a sua Bíblia, eu quero agradecer ao pastor Clériston por ter aberto esse espaço para eu estar ministrando nesse dia, falando a palavra de Deus. Quero agradecê-lo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, agradeço a Deus por poder estar mais uma vez nesta plataforma, falando a palavra do Senhor. Meus irmãos, se não for incômodo, eu gostaria que os irmãos colocassem de pé mais uma vez. Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo de número 3, versículo de número 12. Prometo aos irmãos que vou falar aquilo que eu preparei, aquilo que está no meu coração, e não vou embromar. Amém? Filipenses 3:12, quantos acharam? Nós vamos ler até o versículo de número 16, somente. Os irmãos me acompanhem na leitura, por gentileza. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz: não que já a tenha alcançado,
ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, o versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. 16 e último. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, irmãos. Podemos sentar? Eu quero agradecer também a Deus pela vida dos meus companheiros de batalha ali no Jardim Primavera, que estão conosco nessa noite, que se arriscaram a vir nos ouvir nesta oportunidade. O presbítero irmão Nielson, o presbítero irmão Jesuel, vi ali o cooperador irmão Anderson. Hoje eu não estou muito bem da minha visão, né? Está bem embaralhado. Os irmãos por último lá, eu já não consigo muito bem definir o rosto desses irmãos. Mas irmãos, eu gostaria de nesta oportunidade estar falando sobre os objetivos, ou melhor, corrigindo, o objetivo e metas do apóstolo Paulo. O texto em que nós lemos nesta carta, no qual ele escreveu à igreja de Filipos, a carta de Paulo à igreja de Filipos é uma das cartas mais fantásticas. Nós temos algumas cartas que se destacam entre todas as cartas, ou pelo menos 13, podemos dizer assim, que o apóstolo Paulo escreveu. Dentre dessas cartas que se destacam, se encontram a carta de Filipenses, se encontra a carta à igreja de Éfeso e também a carta à igreja de Colossos. Essas cartas, Paulo dá uma ênfase muito grande na pessoa de Jesus, usando a pessoa de Jesus como exemplo, principalmente na carta aos Filipenses. Paulo, nós vamos observar que no capítulo de número 2, Paulo nos apresenta o exemplo de Jesus. Paulo estava apresentando à igreja de Filipos o exemplo de Cristo para que eles pudessem estabelecer o seu objetivo. Mas não um objetivo qualquer, mas um objetivo focado na pessoa de Jesus, tendo Jesus como exemplo para que eles pudessem seguir e estabelecer o seu objetivo. Nós vamos observar também que Paulo, no capítulo de número 3, usando o exemplo da pessoa de Jesus, nós vamos observar que Paulo fala que está prosseguindo para um alvo. Nós vamos observar em especial no versículo de número 14, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, pois sendo um culto de ensino, eu quero fazer jus à palavra nesta oportunidade. Aleluia. O versículo de número 14, Paulo, ele é claro quando ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele declara para a igreja de Filipos que ele tinha um alvo. E ele não somente tinha um alvo, mas ele prosseguia, ele estava em curso, em direção a este alvo. Nós vamos observar que ele diz: eu prossigo para o alvo. Paulo não somente tinha um alvo, mas ele estava caminhando em direção a este alvo. Meus irmãos, como eu disse que o título da nossa palavra nesta oportunidade é Objetivos e Metas do Apóstolo Paulo, nós precisamos entender o que é um objetivo. O que vem a ser um objetivo? Um objetivo é uma marca, é um alvo aonde você mira,
falando do contexto histórico naquela época, os atletas que atiravam com arco, eles estabeleciam um alvo à sua frente e mirava a sua flecha ou o seu dardo nesse alvo, e a meta principal ou o objetivo principal desse atleta era atingir aquela marca. E nesse caso aqui nós podemos entender perfeitamente que Paulo, ele tinha um objetivo, e esse objetivo era a pessoa de Cristo Jesus. Os olhos do apóstolo Paulo estavam focados na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mas porém, nós podemos ter a segunda parte dessa palavra, que é objetivo e metas. É interessante ressaltar que em relação à questão do objetivo do apóstolo Paulo, ele não tinha mais de um objetivo, ele tinha um único objetivo. E qual era este único objetivo? O seu único objetivo era alcançar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Mas irmãos, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, ou para que Paulo atingisse o seu objetivo, ele estabeleceu algumas metas para que ele pudesse, enfim, atingir o seu objetivo final. As metas, elas são secundárias ao objetivo. Primeiro se estabelece o objetivo e depois se estabelece a meta. Paulo, ele estabeleceu Jesus como seu objetivo final. E consequentemente Paulo, como era um homem muito bem estudado e extremamente inteligente, ele sabia que esse objetivo que era Jesus, esse alvo que era a pessoa de Cristo, não poderia ser alcançado ou atingido se ele não estabelecesse metas para que ele pudesse assim atingir o seu objetivo. Aleluia. O que vem a ser metas? Objetivo eu já disse que é um alvo, mas o que vem a ser as metas? As metas é a forma que você vai fazer ou que você vai fazer para atingir aquele objetivo que você estabeleceu. Se nós formos observar, nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo de número 3, versículo de número 5, a seguir da mesma carta da igreja a igreja de Filipos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando das suas metas. Nós vamos encontrar Paulo falando das suas metas. Vai comigo no versículo de número 5, por gentileza. Aleluia. Olha só o que Paulo vai nos dizer. Paulo vai apresentar à igreja de Filipos os privilégios que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Porque Paulo não era um homem qualquer. Paulo não era qualquer um naquele contexto cultural e religioso. Paulo possuía muitas credenciais que, religiosamente falando, lhe concedia muitos méritos. Vamos ver, por exemplo, nós temos o primeiro mérito que Paulo possuía. O primeiro mérito que Paulo possuía está no versículo de número 5. A Bíblia vai nos dizer que ele era circuncidado. Talvez você diga, para o nosso contexto cultural, essa questão de circuncisão não significa muita coisa, ou talvez não significa nada, porque se eu perguntar se tem alguém aqui em nosso meio circuncidado, certamente não vai aparecer ninguém, eu acredito. Mas, para um judeu, alguém que não tinha essa marca, essa circuncisão, que era o sinal do pacto de Deus com Abraão, de forma que quem não tinha esse sinal, o sinal da circuncisão na sua carne, removida a carne ou a pele do seu prepúcio, a membrana, essa pessoa ela era considerada alguém extremamente imundo, ao ponto de não podia ser considerada alguém digno de ter a presença de Deus na sua vida. Para que alguém pudesse se converter à fé judaica, esse alguém tinha que se tornar um prosélito. E para ser um prosélito, ele tinha que passar pelo rito da circuncisão, não importasse qual fosse a idade que esse alguém se convertesse. Pois bem, Paulo era circuncidado, e ele diz: eu não fui circuncidado na velhice, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu era da linhagem de Israel,
Paulo não era um judeu, ou seja, um prosélito, alguém convertido ao judaísmo, mas ele era um israelita puro. E ele diz ainda: eu era da tribo de Benjamim, uma tribo muito honrada em Israel. E ele diz: hebreu de hebreu, ou seja, o meu pai era hebreu e minha mãe também era hebreia. Olha mais, quais eram as características ou as credenciais de Paulo? E ele diz: segundo a lei, fui fariseu. Irmão, esse título de fariseu era um título muito importante para alguém. Isso demonstrava que Paulo era um homem extremamente conhecedor do Antigo Testamento, e em especial da lei. Eram praticantes da lei mosaica de forma muito metódica. Inclusive, quando nós lemos o Novo Testamento, os evangelhos, nós vamos encontrar que os escribas e os fariseus eram pessoas que estavam constantemente machucando o calcanhar de Jesus, perseguindo a Jesus de Nazaré, buscando sempre uma falta em Jesus para que pudesse acusá-lo, né? Nós vamos observar, e Paulo diz: segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, ele não era só fariseu, mas ele era zeloso. E diante desta prática de zelo, ele perseguiu a igreja. Segundo a justiça que há na lei, e ele diz: eu não era qualquer um religioso. Eu não era um religioso nominal. Eu era irrepreensível. Era um homem praticante da lei de Moisés. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite, eu sei que ninguém vai ficar ofendido comigo. Se fosse colocar Paulo como fariseu, praticante da lei de Moisés, diante de muitos cristãos hoje, nós ficaríamos envergonhados, porque Paulo, ele não somente era fariseu, mas ele era irrepreensível nas práticas da lei de Moisés. Você está me entendendo? Diga glória a Jesus. Vamos mais adiante. Mas no versículo de número 7, nós vamos ver que Paulo, ele apresenta dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, e nós vamos observar no versículo de número 8, aleluia, no versículo de número 8, nós vamos observar que Paulo agora, ele começa a apresentar que todas essas credenciais que ele possuía, ele abriu mão delas, ele as lançou fora, as desconsiderou. O versículo de número 8, Paulo vai dizer: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Você pode levantar a sua mão e dar um glória ao nome do Senhor? Aleluia. Irmãos, quando Paulo, ele olha para todas as suas credenciais, para todos os seus privilégios, porque quando Paulo decidiu renunciar todos esses benefícios que a sua religiosidade, que o seu farisaísmo trazia, Paulo estava não somente apenas abandonando aquele sistema de fé, mas Paulo estava pegando em armas e se levantando, insurgindo contra todo um sistema religioso estabelecido. E agora, aquele homem que era aplaudido por muitos, que era ovacionado aonde ia, que era reverenciado, agora esse homem já não seria mais reverenciado, já não seria mais ovacionado, mas ele seria perseguido, a sua vida seria buscado. E quando ele está lá em Damasco, para que ele não morresse por ter renunciado à sua fé, à fé dos seus pais, ele teve que ser descido pelo muro em um cesto para fugir da morte, porque agora os seus amigos procuravam matá-lo, porque ele havia renunciado à sua fé antiga. Não era coisa fácil, não era como no Brasil. O máximo que alguém pode dizer, o pai ou a mãe pode dizer, dizendo: olha meu filho, se você aceitar a lei de crente, a bênção para você já não dou mais.
Ó, se você for para aquela igreja dos crentes, passar para a lei de crente, pode esquecer que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe. Não, lá implicava muito mais coisas. Era como alguém no islamismo hoje se converter a Cristo, era excomungado, era tido alguém como profano, alguém que tinha pisado na fé verdadeira, no entendimento dos escribas e fariseus. Mas aqui estava o apóstolo Paulo, entendendo que a Cristo Jesus, aleluia, Jesus era mais importante do que todos aqueles méritos que ele havia alcançado. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, irmão? E é interessante que Paulo diz, versículo 8, irmão, nem me deram um pouquinho de água, minha garganta já está seca aqui, viu? Mas pode ficar tranquilo, no dia que você for pregar eu vou te servir água, tá? Olha o que Paulo diz, ele diz, o qual sofria a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, aleluia. Irmão, quando Paulo fala isso aqui, Paulo está falando de medidas desproporcionais no que diz respeito à comparação. Paulo está dizendo que comparando todas aquelas credenciais que ele tinha no judaísmo, se comparado à pessoa de Jesus, tudo aquilo era comparado a esterco. E aqui esterco não é de pôr em canteira de cebola não, viu, irmão? Paulo está falando que tudo aquilo, todos os privilégios que ele tinha no judaísmo, era considerado como coisa vil diante da pessoa de Jesus nosso Senhor, aleluia, aleluia. E é interessante que no versículo de número 9, Paulo vai dizer, e seja achado nele quem? Na pessoa de Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, aleluia. Agora Paulo, ele entende que o que lhe dava credenciais era a sua fé na pessoa de Jesus, não era o fato dele ser fariseu, não era o fato dele ser um metódico praticante da lei, não era o fato dele ser filho de hebreu e hebreia, não, o fato mais importante para Paulo, era o fato dele colocar toda a sua justiça devida na pessoa de Jesus nosso Senhor, e aqui ele diz, para que eu seja achado, aleluia, para que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Levante a tua mão e adore ao Senhor nessa noite, porque nós também temos a nossa justiça, mas não que vem da lei, não que vem de obra, não é por você doar uma cesta que você é alguém, não é por você dar um abraço e confortar alguém que você é importante, não é pelo fato de você ter um cartão de membro da Assembleia de Deus, um segmento setenário, não, o fato de você ser importante é porque você é justificado pela pessoa de Jesus, Jesus te comprou e te justificou com a justiça dele. Oh, aleluia. Quantos perdoados nós temos aqui nessa noite? Levanta a tua mão para o céu, aleluia. Agradeça ao Senhor, porque você é importante, aleluia. Porque você foi justificado, você foi lavado, você foi santificado. E hoje você é reto na presença do Senhor, aleluia, aleluia. Mas irmãos, qual era a meta então do apóstolo Paulo? A meta é que ele tinha que renunciar todos esses benefícios, para que ele pudesse alcançar a Cristo. Para que o homem possa alcançar a Cristo, ele precisa renunciar aos seus privilégios terrenos, né? Tem pessoa que não vai para Jesus, sabe por quê? Porque às vezes ele tem uma posição importante na sociedade. Não, eu sou um empresário muito conhecido na cidade, eu não posso ser crente. Nós tivemos aqui, por exemplo, alguma pessoa que converteu um tempo atrás, há muito tempo, e essa pessoa teve dificuldade de se desvencilhar, porque além de ser alguém importante na sociedade,
ele era ligado a vários segmentos, inclusive um segmento religioso, e ele não teve condições, ele não teve forças, ele não entendeu a importância de renunciar tudo aquilo por causa da fé em Cristo, aleluia. Mas Paulo teve, aleluia, você teve, nós tivemos, e estamos aqui adorando ao nome do Senhor nessa noite, aleluia. Você tem meta? Talvez você não tenha nenhum objetivo nessa noite. Qual que é o seu objetivo? Talvez você esteja iniciando na sua caminhada cristã e você nem estabeleceu o objetivo ainda. Mas essa noite o Senhor está convidando você. Estabeleça o seu objetivo, o seu alvo. Aleluia. Qual é o seu alvo, meu irmão? Aleluia. Eu oro nesta noite para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você enxergue, aleluia, o quanto é glorioso olhar para Jesus e ter Ele como alvo, aleluia. A partir do momento que você tiver um objetivo, e esse objetivo for Jesus, as suas metas vai ser facinho. Vai ser facinho, sabe por quê? Porque tudo vai perder o valor para você. O mais importante é Jesus, aleluia, oh glória. Quem já achou Jesus aqui, quem já tem um alvo em Jesus, levanta a tua mão e glorifique ao nome do Senhor, aleluia. Nós precisamos ter um objetivo, mas nós precisamos ter metas, aleluia. Eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre seis coisas que quem tem um objetivo possui. Você tem um objetivo? Se você tem um objetivo, você tem essas 6 coisas aqui. A primeira coisa que quem tem um objetivo possui. Quem tem um objetivo tem um ponto fixo na sua frente, no qual lhe mantém na direção, e isso lhe garante foco. Uma pessoa que tem um objetivo, ele tem um alvo, aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos para me auxiliar, por gentileza. Filipenses 3,14, eu gostaria que você fosse comigo mais uma vez, por gentileza, aleluia. O versículo de número 13 melhor dizendo, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante, diante de mim, prossigo para o alvo, aleluia. Primeira coisa que você tem que entender, é que se você tem um objetivo, você tem um alvo na sua frente, aleluia. E você tem que estabelecer uma meta aqui. Qual é a meta que você tem que estabelecer? Você tem que começar a esquecer das coisas que ficaram no passado. Quantas pessoas estão na igreja, encontraram o alvo, pastor Cléristo, mas ainda estão presas ao passado. Estão presas a coisas que aconteceram no passado. Mas Paulo, ele disse que ele se esquecia das coisas que ficavam para trás, e ele fazia o quê? Ele prosseguia para as coisas que estavam diante dele. Nessa noite talvez você está como a mulher de Ló, olhando para trás, mas tem um alvo para você perseguir, aleluia. Tem um alvo para você ir em direção a ele, e esse alvo é Jesus, e esse alvo está para frente, ele não está para trás, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Diga glória a Jesus. Prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Tem um alvo diante de você. Aleluia. Tem um alvo diante de você. O versículo de número 12. Paulo diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar
aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele não somente tinha um alvo, mas ele tinha consciência, porque ele estava com Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Paulo tinha razões mil para ficar lamuriando aqui, porque o termo preso aqui é literal. Paulo estava na cadeia, encarcerado, possivelmente em Roma. Alguns dizem que era em Éfeso, mas Paulo estava literalmente preso na cadeia. Mas Paulo não ficou preocupado em ficar reclamando, porque não tinha um advogado de 5, 6 estrelas que devia tirar ele da cadeia. Paulo não ficou reclamando da falta de ajuda da igreja de Corinto para sustentar as suas necessidades. Não, Paulo tinha consciência: eu tenho um alvo e Cristo me chamou para perseguir esse alvo. Aleluia. Você tem um alvo. Olha só. Paulo não estava preocupado com o que estava se passando, aleluia, porque ele sabia que aquele momento era apenas uma vírgula na sua história, mas ele tinha um alvo a perseguir, aleluia, e ele sabia que estava ali por um propósito divino, aleluia. Tinha um propósito de Deus na vida dele, aleluia. Prossegue para o teu alvo, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Olha para frente. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Você está reclamando: o meu esposo não aceitou Jesus ainda, o meu filho está na droga, a minha família não se converteu. Ei, olha para frente, você tem um alvo, o teu alvo é Jesus, ele está na tua frente, aleluia, oh aleluia. E para você seguir esse alvo, você tem que seguir em frente, erguer a cabeça, estabelecer no seu foco e ir em frente, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Você tem um alvo. Aleluia. Pastor, minha empresa não está boa, a coisa está feia, a pandemia. É, a pandemia. Paulo estava na cadeia. Sabe lá se ele não recebeu as 40 varadas, foi lá? Sabe lá se não foi lá que ele recebeu 40 chibatadas, ou melhor, 39, né? Sabe lá se não foi lá? Mas Paulo estava dizendo: pode bater, pode rifar o tripalho, mas eu tenho um alvo, aleluia. Eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. Oh, aleluia. Segundo, quem tem um objetivo, recebe graça para caminhar, mesmo diante do paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é um momento de aparente contradição. É quando você olha, você fala: mas não tem condição de Deus estar nesse negócio. É? Uma aparente contradição. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Hebreus 12 e 7. Aleluia. O versículo de número 7, Paulo vai dizer a seguinte palavra: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Deus está falando: eu estou contigo, e você está numa prova. Irmão, eu um dia vim para uma festa no templo sede, na época do pastor Henrique do Carmo. Esse templo não estava coberto, nós estávamos fazendo culto ali. Pastor Cléristo. E eu estava numa dificuldade, eu digo eu e minha família. Não tinha, o arroz tinha acabado naquela semana, tinha só um pouquinho de feijão e até o sal estava acabando. Agora
Se o sal estava acabando, imagina como é que a coisa estava ruim. Porque o sal é o último que acaba, né? Acaba tudo e ainda está lá o sal lá, está lá. E eu vim para o culto muito preocupado. E aborrecido, contrariado, porque tem dia que a gente fica bravo com Deus, né? Tem um segmento aí, pastor João, que está fazendo o culto da revolta com Deus. Né? A Assembleia ainda não faz esse negócio não, viu, irmão? Culto da revolta. E eu vim para o culto triste, contrariado, confuso, mas crente. Quando foi terminando o culto, o pastor deu a bênção, e os irmãos começaram a se cumprimentar, e ficou uma meia dúzia de irmãos, e de repente veio uma irmã em minha direção. E ela chegou em mim e disse: paz do Senhor, irmão Davi. Eu disse: paz do Senhor, irmã. Ela disse: irmão Davi, Deus está me mandando te dizer que ainda hoje Ele vai provar que Ele é contigo. Já tinha terminado o culto, pastor Clécio. E eu calculei comigo, fiz igual o Felipe nos 5 pães e nos 2 peixes, né? Calculei comigo e disse: ainda hoje? Só faltou ter a multidão da cidade para me atropelar, né? Porque eu estava incrédulo igual o porteiro da cidade de Samaria lá. Ainda hoje eu pensei comigo, hoje, se a irmã falasse que amanhã, como Deus é comigo e esse negócio está desse jeito, passando por essa situação, e eu estava em uma situação de que eu não sabia o que fazer. Mas irmão, quando Deus diz que é com a gente, Deus é com a gente mesmo, amém? Se Deus falou que está com você, o negócio pode estar, o céu pode estar para baixo, e a água subindo de ladeira acima, creia, porque Deus está contigo. Deus é com você. Eu disse: vamos embora para casa. Terminamos, fomos para casa. Quando eu fui chegando em casa, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu levei um susto. Tinha um portãozinho, os irmãos, eu morava no Jardim Primavera naquela época. Estou lá de novo, viu, irmão? Estou lá de novo. Se você quiser fazer isso, pode fazer, não precisa nem contar. Quando terminar aqui, pode fazer, não tem problema não. Quando eu fui chegando, tinha um portãozinho, porque tinha um muro de aproximadamente 1,20 m de altura, que eu olhei, irmão, quase eu posso dizer aqui, eu vou usar um termo aqui para você entender, uma hipérbole. Tinha quase que uma avestruz narrada no portão pequeno. Quando eu cheguei, pastor Clériston, que eu olhei, que eu vi aquele frango, que era tão grande, que parecia uma avestruz. Eu já comi muito frango grande, viu, irmão? Mas igual aquele, foi único. Acho que Deus queria provar de forma bem grande que Ele era comigo, né? Quando eu vi aquele frango, a palavra martelou na minha cabeça e o meu coração ardeu. E Deus disse: eu não disse que eu ia te provar ainda hoje que eu sou contigo. Quem tem um objetivo, recebe graça para caminhar mesmo diante do paradoxo. Eu vou dizer para você que nessa noite, que prova você está enfrentando na sua caminhada, aleluia. Nada importa do que você está enfrentando, porque o mais importante é, você tem um objetivo na sua vida. Qual que é o seu objetivo, aleluia? Se o seu objetivo é Cristo, essas coisas vai virar em nada, porque vai chegar o momento que Deus vai te coroar com a vitória. Olha o versículo de número 8. Mas se estáis sem disciplina, no qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Eu gostaria que você fosse comigo em 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor, capítulo 12. Versículo de número 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo está falando de quê? Paulo está falando do espinho na carne.
Irmão, e fala num paradoxo terrível isso aqui. Paulo, ele orou intensamente 3 vezes. Paulo tinha um espinho na carne. Alguém diz que era nos olhos, outros dizem que era uma enfermidade, outros dizem uma coisa, outros dizem outra, mas ninguém nunca descobriu que espinho é esse. Enquanto isso, Paulo continua com o espinho na carne, sem saber. Nós não sabemos que espinho é esse. Paulo ora 3 vezes, dizendo: Senhor, desvia de mim. E Paulo diz que esse espinho não era qualquer espinho. Esse espinho, ele tinha personalidade. Era um mensageiro do diabo. Paulo, ele está dizendo isso aqui para dizer a gravidade da coisa. O quanto era difícil suportar aquela situação. Não quer dizer que tinha um demônio perturbando Paulo, mas Paulo está falando que ele considerava aquele espinho ou aquela situação como uma presença de um demônio o esbofeteando. Irmão, e eu vou dizer para você, eu te pergunto, se fosse você no lugar de Paulo, o que você ia pensar? Deus é comigo, nada, você fazer igual o Gideão. O Senhor não é conosco não. Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Se o Senhor é Deus da minha vida, por que está acontecendo isso? Eu quero dizer para você, você tem um alvo? Você tem um alvo? Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, Deus vai te coroar de graça para você triunfar nessa batalha. Vai! Olha o que é que Deus responde para Paulo. E disse-me: a minha graça, Paulo, te basta. Aleluia. Levante a tua mão para o céu nessa noite. O momento que está passando é contraditório. É, irmão? Aonde está Deus na pandemia, né? Por que aconteceu? É o filho que morreu, é o pai, outros perderam 3, 4 familiares. Aonde está Deus? Que paradoxo. Se Deus está vivo, meu Deus do céu, será que Deus está dormindo? Não pode, porque morto não está. Aonde está Deus? Alguém pode dizer? Aleluia. Deus pode não solucionar todo o problema que a gente quer, mas uma coisa é certa: Deus está vivo e atento a toda a situação que nós estamos passando. Deus está atento. E mais importante de tudo, Deus está dando graça para mim e para você aqui nessa noite, aleluia. Deus está te dando graça, Deus está te dando graça. A pandemia está passando, mas você está passando também nessa pandemia, e a graça de Deus está sendo derramada. Quando a pandemia iniciou, você nem Jesus tinha, hoje você tem Jesus, tem alegria na alma, e você vem e você adora a Deus, e dorme sossegado. Pode parecer contraditório, mas tem uma coisa: quando eu e você tem um objetivo, Deus nos dá graça para caminhar. Ainda que o silêncio seja a tona do momento, você levanta a mão e glorifica e adora, porque a Deus cabe agir, a nós cabe aceitar o agir de Deus, a forma que Ele age. Aleluia! Eu quero terminar. Terceiro, quem tem objetivo, recebe motivação. Você sabia? Quem tem objetivo, recebe motivação para caminhar. Aleluia. Ô glória. Quem tem objetivo, recebe motivação. Você sabe por que muitas vezes a gente não recebe motivação? É porque a gente perdeu o objetivo. A gente já não tem mais alvo. A gente já está correndo sem rumo. Mas quem tem objetivo recebe motivação. 1 Coríntios 9, 25. Vai aí comigo, por gentileza. Aleluia. 1 Coríntios 9, 25. Eu quero ser breve agora. Aleluia. E todo aquele que luta, faz o quê? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. E todo aquele que luta de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas e nós? Como é que é? Paulo está falando dos atletas gregos que corriam nas maratonas. E você sabe qual era a coroa deles? A recompensa, o galardão? Uma coroa de folhas de louro. Você já imaginou que coisa mais besta? Uma semana depois, não tinha o verniz naquela época ainda, né? Uma semana depois o trem estava murcho. Caindo nas folhas, estava só o talo. Mas eles corriam a maratona, dizendo, a coroa vai ser minha, a coroa vai ser minha, aleluia. Você sabe por quê? Quem tem um objetivo recebe motivação. É porque os seus olhos não estão nos obstáculos, os seus olhos estão no objetivo, na recompensa que ele vai receber quando ele triunfar na batalha final. E eu vou dizer para você, a coroa que você vai receber não é uma coroa que vai murchar, não. Não é uma coroa qualquer, é uma coroa no qual Paulo diz o justo juiz, aleluia. Não é qualquer coroa e não vai receber da mão de qualquer um, o justo juiz vai me dar naquele dia, aleluia. Você tem os olhos desse objetivo, você tem objetivo, você tem esperança, você tem um foco no objetivo, você tem motivação na caminhada. É só a gente dar uma olhadinha. Eu me recordo do hino 36, Passarinho, belas flores, querem me encantar. Parece que quem compôs esse hino estava olhando as coisas da terra, né? Os pássaros, a beleza da criação divina. A revelação geral de Deus, meu Deus do céu. E ele começou a olhar e disse, isso é coisa magnífica. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Mas de repente parece que a mente desse compositor lembra, eu tenho um céu, eu tenho uma Jerusalém celestial, aleluia. Aí ele diz, são vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Os seus olhos estão fixos aonde? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quarto, quem tem um objetivo não se embaraça com as coisas dessa vida. Hebreus 12:1, abre a sua Bíblia, essa eu quero que a igreja leia, por gentileza. Abre para mim, por gentileza. 2 Timóteo 2, versículo 4. Um dos companheiros aqui, um dos irmãos da nave, Hebreus 12:1. Irmãos, eu vou terminar, 5 minutos agora eu encerro. Vou deixar 5 minutos para o pastor. Hebreus 12:1. Um dos irmãos da nave, por gentileza. Tem Hebreus aí na sua Bíblia, irmão? Hebreus 12:1. Não tem? Pode ler. Você tem uma nuvem de testemunhas que já correu, mas já alcançou o céu. Os heróis da fé. E eles estão lá esperando você que está correndo essa maratona espiritual também. E aí o escritor aos Hebreus diz, agora você precisa correr essa maratona com paciência.
correr essa maratona com paciência. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Correr com paciência, mas correr que jeito? Primeiro, olhando para Jesus, olhando para Jesus, deixando todo o embaraço, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com paciência a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 2,4, por gentileza. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai falar que aqueles atletas que se alistavam para correr, eles se abstinham de tudo que viesse atrapalhar eles. E eu vou dizer uma coisa para você: você sabe como que eles iam para os estádios treinar? Eles iam, chegavam no estádio, entravam no vestuário, preste atenção, não se escandalize, tirava toda a roupa e corria nu a maratona no estádio. Você sabe por que ele corria daquele jeito? Para se desvencilhar de qualquer atrapalho para ele correr. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: não vai sair correndo aí nu na cidade não, que isso é problema, viu? Não é isso que está sendo ensinado aqui não. O que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite é que você deve se despir, retirar, remover qualquer que seja o embaraço, a dificuldade, aquilo que vai atrapalhar a sua caminhada de atingir o seu objetivo. Você está me entendendo? Diga glória a Jesus. O único que pode saber o que atrapalha a sua caminhada é você mesmo. Paulo disse que somente o espírito do homem sabe das coisas do homem. E eu vou dizer para você, você sabe o que está dificultando a sua caminhada, mas nessa noite você tem um alvo, você tem um objetivo. Retira, arranca, remove, porque o Senhor vai te dar a vitória que você está buscando. Quinto e último, quem tem um objetivo mantém a sua vida pura. 1 João 3,3. Em último, 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados irrepreensíveis para o Senhor Jesus, ou para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem objetivo mantém a sua vida, diga comigo, pura. Em sexto e último, e eu fecho a minha Bíblia, quem tem um objetivo vive a vitória futura no presente. Você sabia? Quem tem objetivo vive a vitória futura no presente. Eu quero só ler um versículo e nós já encerramos. 2 Coríntios 5,5, por gentileza. Um outro irmão abre para mim Efésios 1,14. E eu já encerro aqui. 1 Coríntios 5,5. E Efésios 1,14. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Posso fazer oração, pastor? 1 Coríntios 5,5, quem achou? Você tem o penhor? Você tem? Quantos tem o penhor do Espírito aqui? Quantos tem? Efésios 1,14. Última referência. Eu encerro aqui. Penhor era a primeira parcela de um pagamento, ou a garantia do pagamento. Eu vou dizer para você, você tem o Espírito Santo na sua vida? Você tem? Então você pode desfrutar do futuro aqui no presente, aleluia.
Quando a glória de Deus se manifesta na sua vida, você está sentindo uma parcela do gozo que Deus tem para revelar na eternidade, na sua vida. Você me entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa esta palavra da parte do Senhor Deus. Quanto pode glorificar ao Senhor por tudo? Aleluia. Ainda em pé, temos uma criança para ser apresentado e não queremos passar do horário previsto do nosso trabalho. Eu quero só ler a palavra, os irmãos permaneçam em pé por gentileza. E enquanto eu já abro a minha Bíblia, eu convido aqui o diácono, o irmão Rodolfo, e a irmã Eliane, para poder trazer a Lívia da Silva Rodrigues para ser apresentado nesta noite. 1 Samuel, no capítulo de número 1, o versículo de número 27, eu só vou ler, não vou explanar a palavra, mas diz assim a palavra de Deus: porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Versículo de número 28. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Pode chegar aqui perto, irmão. Se não puder subir, pode ficar aí. Eu já vou convidar o avô da criança, pastor Vanderlei, para segurar esta pequena Lívia da Silva. Tive a oportunidade de visitar este casal no lar, orar por eles. E observei, conversando com eles, o grande milagre na vida desta criança. Tanto na vida deles, como na vida da Lívia da Silva Rodrigues. Porque Deus tem projeto e com certeza tem um alvo para alcançar, conforme aprendemos aqui. Amém? Eu quero pedir ao pastor Vanderlei, que é o avô desta criança. A esposa do senhor está aqui? Cadê a esposa do pastor? Vem aqui, porque aí fica registrado na foto a família. E eu sei que é uma honra para o pastor Vanderlei apresentar a neta. É uma honra muito grande. Isso é bênção de Deus. Eu tive já a oportunidade de apresentar 3 netos meus. Então isso é muito bênção da parte do Senhor, nosso Deus. Eu não vou explanar, não há necessidade. Eu fui informado que a avó está aqui também. Irmã Ana. Vem cá, irmã Ana. É momentos muito importantes que fica registrado nas nossas vidas. O pastor Vanderlei vai estar com esta criança apresentando. Mas é muito bom os avós estar junto aqui, família, e registrar este momento tão importante. Parece que até a Karine está querendo vir, não, você só tira foto, fica aí, tá bom? Meus irmãos, estendo a mão para cá e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, querido Deus de eterna bondade, é diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua face, ó Pai, que aqui, Senhor meu Deus, neste momento, depois de ouvirmos a Tua palavra, que tem sido ministrada aqui nesta noite, ó Pai, apresentamos, Senhor meu Deus, a Lívia da Silva Rodrigues, ó Pai querido, a qual o Senhor trouxeram até o altar, Senhor meu Deus, para ser apresentado a Ti, ó Pai querido. Queremos, ó Deus, neste momento que o Senhor possa, ó Pai, continuar abençoando, Senhor, esta criança, ó Deus Todo-Poderoso. Eu sei que a Lívia, Senhor meu Deus, é um milagre. Por tudo que este casal passou, um momento amargo, difícil,
E a família, Senhor meu Deus, de muitas vezes dobrar o joelho e orar pedindo a tua misericórdia sobre a vida, Senhor, tanto da irmã Eliane, como também, Senhor, da Lívia, Senhor meu Deus. E chegou este momento onde nós estamos aqui reunidos diante da tua presença, Pai, para poder apresentar esta criança, Senhor meu Deus, juntamente com o avô irmão Vanderlei, ó Pai querido. Senhor meu Deus, que o Senhor continue abençoando de uma maneira toda especial, ó Pai, a Lívia, Senhor. Pai, que o Senhor faça com que ela possa crescer cada vez mais no temor diante da tua presença, pelos bons ensinamentos que terão da família, Senhor meu Deus, que terão do nosso irmão Rodolfo, da irmã Eliane, ó Pai querido, e dos avós, Senhor meu Deus, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas. E para finalizar nesta apresentação, nesta oração, ó Pai, queremos te agradecer pelo milagre que o Senhor tem concedido, ó Pai, de podermos ter a Lívia aqui no altar, dentro da tua casa, Senhor meu Deus, sendo apresentada diante da tua presença, ó Pai. Te pedimos essas bênçãos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina eternamente. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, e que todo o povo de Deus diga amém.